Quando é que tens tempo para parar? Quais são as tuas pressas? Abranda, caminha devagar e, conta a conta, toma consciência da urgência que há em apressadamente, também tu por amor, ires ao encontro dos outros como fez Maria. Ao rezares o terço, aproximas-te do coração de Deus. Rezar com o terço da JMJ é antecipares no teu coração a Jornada Mundial da Juventude, pois a tua oração, feita com amor, vai unir-se à de milhões de jovens que, com entusiasmo, preparam as jornadas. Terço JMJ, para rezares com amor. Foram os missionários que marcaram as nossas fronteiras e as defenderam. Marcaram-nas porque iam entrando e povoando, construindo aldeias. A Venezuela foi conquistada pelos missionários. Aquela vida nas aldeias e zonas rurais, ao ar livre, ao sol, à chuva, à fome. Os primeiros missionários foram heróis. Eu fazia de tudo, era 3 em 1. Era enfermeira, cuidava da enfermaria, dava assistência à aldeia, dava catequese, cozinhava. Um missionário não é para estar num gabinete, é para estar ao serviço das pessoas, do povo Warao. O soberbo Orinoco, como lhe chamou o escritor francês Júlio Verne, é um dos rios mais importantes da América do Sul, que nasce e corre principalmente pela Venezuela e é o terceiro mais caudaloso do mundo. Desagua no Atlântico, no estado Delta Amacuro, sendo Tucupita a cidade mais povoada. É o segundo estado menos habitado da Venezuela, o que é fácil de entender, pois os seus mais de 40.000 km² são quase só água e floresta. Orinoco, que significa tecido de águas, referindo-se ao delta do Orinoco, é uma complexa rede aquática de centenas de canais e dezenas de embocaduras que se cruzam como um labirinto. Os primeiros habitantes foram e são os Warao, que atualmente são cerca de 5.000, muitos dos quais trocaram os canais, o seu habitat original, pela cidade. Os missionários capuchinhos chegaram no início do século XX, estabelecendo o primeiro centro missionário com a missão Caroni em Araguaimurro em 1925
impulsionados pelo governo que os via como o único meio para garantir as suas fronteiras num território até então inóspito e remoto. Em 1954, a missão Tucupita separou-se formalmente de Caroni, que até então era um enorme território que incluía a Gran Sabana, o Delta Amacuro e parte do estado Bolívar. A minha vocação é ser frade. Cheguei e disseram-me para cuidar da escola. Trabalhei até não aguentar mais. Depois pedi para me enviarem para uma comunidade indígena e, assim, comecei a trabalhar com os indígenas. Quando eu cheguei, logo no primeiro dia, peguei num bloco e comecei a perguntar como é que se dizia isto e aquilo, porque havia sempre alguém que falava espanhol. E tomei notas. Pensei, aprendo uma frase por dia, uma curta, e repito até ter aprendido. Ao fim de um ano são 350 frases. No final do ano já falava o arau, um arau elementar, mas conseguia comunicar com as pessoas. Aqui era um dormitório feminino. Estava entusiasmada quando cheguei. Cheguei sozinha num pequeno barco a cantar e perguntava ao indígena que estava a conduzir o barco: "Quando é que chegamos?" E a resposta: "Irmã, continua a cantar, continua a cantar." Assim foi durante 15, 20 horas e chegámos à meia-noite. Quando eu estava em Nabazanuca, sozinho, e era responsável pela região de Araguaimujo, porque na época não havia mais padres, houve um surto de sarampo que atingiu a região do Delta. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Eu tinha alguns livros de medicina e remédios suficientes de um programa de ajuda americano utilizado pela Caritas. Tinha remédios bons. Ia lá todos os dias durante vários meses. Todas as manhãs ia a uma zona de indígenas a fim de cuidar dos doentes e depois à tarde para outra. Quando os missionários capuchinhos fundavam uma missão, a primeira coisa que faziam era abrir uma escola como base para o desenvolvimento espiritual e humano, um dispensário e algumas iniciativas para promover a agricultura ou qualquer outro trabalho que pudesse permitir a subsistência dos indígenas, protegendo assim a sua cultura, idiosincrasia e língua. Muitos deles recordam com afeto e gratidão a atenção destes pioneiros da missão Tucupita. Como representante de uma comunidade, agradeço em primeiro lugar ao Padre Damián e ao Padre Júlio, que foram os primeiros sacerdotes a chegarem à nossa zona, o Arau. Foram eles que nos guiaram e ensinaram. Primeiro estive na missão de Araguaimujo. Vivia lá com as irmãs e os padres, trabalhando na missão. Depois vim para cá e casei com ela. Eu tinha 9 anos quando cheguei à missão de Araguaimurro dos Padres Capuchinhos. Graças a eles, agora sei defender-me. Para mim, o Padre Damián é assim como um segundo pai. Foi ele que me batizou. A sua missão é devolver a dignidade ao povo indígena, os Warao. Muitos dos que chegaram às margens do rio Delta do Orinoco morreram devido à malária e à febre amarela. Outros morreram afogados em acidentes de barco nos canais. No entanto, isso não abalou a sua entrega a Deus e aos seus irmãos, os Warao. Dos missionários que chegaram na década de 50 do século passado, poucos sobrevivem.
O padre Damián é um homem muito generoso. Foi até enfermeiro e ajudou nos partos. Impressionante, um respeito enorme. Vivia na aldeia sozinho para aprender o oral. Ele fala o oral e conhece todos os mitos locais e costumes. Conhece as pessoas, os velhos e os novos. Quando os primeiros missionários chegaram, andavam de canoa. Foram autênticos heróis. Aquela vida nas aldeias e zonas rurais, ao ar livre, ao sol, à chuva, expostos a tudo, à fome. Os primeiros missionários foram heróis. Dediquei a minha vida aos Waraus, porque o Delta é um dos lugares com comunidades e áreas económicas e sociais que precisam de assistência. O Delta está no fim do mundo. Não há desenvolvimento económico. Não há nada, nada, nada. Sentimos que dedicamos a vida a fazer algo bom, certo? Às vezes pensamos, o que é que eu fiz? O que é que fica do que eu fiz? E do que disse? No final, o que fica é o testemunho. Conhece a frase do Papa João Paulo II? Acho que o mundo precisa não de pregadores, mas de pessoas que deem testemunho. Então, é isso que fazemos. Estou lá e posso fazer muito pouco. Portanto, enquanto os meus superiores me mantiverem lá, darei testemunho. Dedico a minha vida aos pobres. Estudei na Venezuela para ser professor. Um dia, os índios de uma das comunidades perguntaram-me por que é que eu não abri uma escola. Eu respondi, vou ajudar-vos, mas são vocês que vão construir a escola. Mas no dia seguinte vinham pedir-me uma coisa e no outro traziam-me um homem ferido e depois vinha um com tosse. Assim, aos poucos, tornei-me um enfermeiro da comunidade. Convivia com eles e a minha casa estava sempre aberta para os nativos, dia e noite, sempre. E visitava-os e aos doentes que não podiam deslocar-se ao dispensário, que eu geria à noite, porque, durante o dia, trabalhava com as crianças. Alguns dos doentes não podiam levantar-se, por isso, eu ia ter com eles para os tratar. Eles sabiam que eu celebrava a missa todos os dias. Eles estavam ali e eu estava dentro de casa, a celebrar a missa. Eles respeitavam-me, respeitavam esse momento em que eu me recolhia e ficavam em silêncio. Dizem que o padre está na Namu. Dizem que Namu é como capela para eles. O padre está a rezar. Eles não dizem rezar, dizem fazer pedidos. O padre está a fazer pedidos a Deus. Se quando chegamos a uma comunidade vimos cheios de grandes ilusões, podemos perder a esperança. Mas, se quando chegamos, vamos realizando pequenas ações e essas pequenas ações vão tendo sucesso, não perdemos a esperança. Se viermos com planos de conquistador, perdemos a esperança. Mas se viermos para servir, não perdemos a esperança. Da kobo, da kobo, da kobo, da kobo. Hirauka baikuya naruai da kobo. Hirauka baikuya ne. Serviço. Esta é a palavra que melhor descreve o trabalho destes missionários. Enquanto o padre Damián e o padre Júlio dedicaram a sua vida a ajudar esta aldeia a desenvolver-se, preservando a sua dignidade, cultura e tradições e a adaptar-se às novas formas de vida, também as religiosas capuchinhas, como a irmã Isabel López, representam a mãe de família prática e eficaz que todos os dias procura ajudar os Warao, uma das comunidades mais marginalizadas de toda a Venezuela, em todas as suas necessidades. Esta mulher remou até aqui. Saiu às 3 da manhã para chegar aqui com isto. E eu disse-lhe que não podia comprar nada porque não tenho dinheiro. Fiquei com tantos remorsos que lhe dei tudo o que tinha. Chegaram umas pessoas e disseram: irmã, fome, fome.
Fui à despensa e só tinha um pacote de esparguete. E dei-lhes: tomem, Deus proverá. Mais tarde chegou o nosso barco de Tucupita e o rapaz saiu com uma caixa cheia de massa, de macarrão. Perguntei-lhe: quem é que mandou isto? Eu não comprei nada. Bem, alguém mandou, mas eu não sei quem. E esta? Eu dei o que tinha e recebi 20. Está de acordo com o Evangelho. Dá e receberás. São Francisco de Guayo, fundado como centro missionário pelos padres capuchinhos em 1942, recebeu as Irmãs Terciárias Capuchinhas em 1951. Está situado no município António Dias, no estado de Delta Amacuro, e tem a segunda maior população indígena a nível nacional, o povo indígena Huarau, que representa 7% da população da Venezuela. No entanto, atualmente ainda são necessárias 5 a 7 horas de viagem de Curiana, nome que dão aos barcos. Tal como as outras comunidades do Delta, os Huarau aqui também vivem em palafitas ligadas por pontes feitas com tábuas de madeira. Como reconhecimento ao excelente trabalho realizado pelas irmãs nas últimas décadas, o pequeno hospital rural, embora estatal, recebeu o nome da irmã Isabel López. Ainda assim, a escassez de medicamentos e recursos médicos é enorme e muitos pacientes ainda morrem como resultado da pobreza e da negligência. A mortalidade infantil no município António Dias é uma tragédia que ainda piorou com a última crise. A falta de recursos materiais é um enorme desafio, assim como a falta de recursos humanos. Há um único sacerdote diocesano para todo o vicariato apostólico de Tucupita. O número de religiosos capuchinhos e as irmãs terciárias que iniciaram a missão diminuiu muito nos últimos anos e outras congregações religiosas vieram ajudar e assumir a missão pastoral e social da Igreja. Por exemplo, os missionários da Consolata, responsáveis pela região de Araguaimurro, no Baixo Delta, são responsáveis por cerca de 80 comunidades. Mas devido a problemas de transporte e recursos humanos limitados, não podem visitar todas as comunidades. Começamos com as visitas às comunidades, com a celebração da palavra e em algumas com a missa. Procuramos nestas comunidades algumas pessoas que podiam ser catequistas e agentes da pastoral, como lhes chamamos. E começamos a dar-lhes formação. Decidimos visitar as comunidades com mais frequência, todas as semanas ou de 15 em 15 dias. Depende muito das comunidades e da sua proximidade com as outras comunidades. Existem outras comunidades com um caminho já feito, como as de Cuberuna, Espanha, Bonoi, Araguabizi, Uiniquina, e que já têm catequistas. Elas reúnem-se todas as semanas com os seus próprios agentes pastorais para rezar o terço e ler a palavra de Deus. É um encontro simples, mas que pode ajudar a criar a união na comunidade. Todos os domingos, às 7h30, venho a esta escola e explico a palavra, tal como fiz agora. Por exemplo, digo: Deus criou a terra, Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, as aves, Deus criou os animais,
Deus criou tudo, o rio e os peixes. Por isso, dizemos que Deus é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Além da enorme negligência por parte das autoridades governamentais e da falta de recursos humanos da Igreja para chegar a uma população espalhada pelos canais, existe outro grande desafio para o vicariato, a assistência aos Warao que migraram para Tucupita, a capital. Esta migração é acompanhada quase sempre pela perda da própria cultura. Os Warao querem ser como os crioulos e assim perdem a sua própria identidade. Os motivos são a falta de assistência médica, de liceus e oportunidades de estudar, bem como de encontrar trabalho. Além disso, o aumento dos custos de transporte, provocado pela crise dos últimos 10 anos, forçou muitas famílias a tomar a decisão de se mudarem com os filhos. Em Tucupita, existem mais de 40 comunidades formadas por concentrações e grupos de indígenas provenientes dos canais, principalmente do município António Dias, mas também de Pedernales. Quando os internatos dos capuchinhos fecharam, as pessoas tiveram de encontrar outra forma de continuar os seus estudos. Por isso, mudaram-se para Tucupita. Quase toda a família vem para acompanhar os filhos, estabelecendo-se em vários lugares. Cresci com as irmãs capuchinhas, fiz os meus primeiros estudos com elas, do 1º ao 6º ano, num internato dirigido pelas irmãs e depois com as irmãs missionárias envolvidas na pastoral paroquial, que é outra congregação religiosa que me ajudou até terminar o liceu. A maioria de nós vivia nos canais. É muito difícil passar a viver numa residência de estudantes ou alugar um apartamento. A maioria das pessoas que aqui vive está aqui por essa razão, porque os filhos estão a estudar. Atualmente também enfrentamos um grande desafio, que é a perda de cultura. Quando entram em contacto com o mundo crioulo, os indígenas perdem a sua cultura. Para a maioria, a habitação é o principal problema, porque, como podemos ver em Puerto Volcán, as pessoas vivem em bairros de lata nesta zona. Algumas pessoas vivem na mesma barraca há mais de 20 anos, na mesma barraca sem teto, sem nada. Estas casas são feitas com plásticos e outros materiais. É realmente um grande problema. O outro problema é que as pessoas chegam à procura de melhores condições de vida, mas não conseguem encontrar emprego, pois a maioria não é qualificada, não tem formação profissional. Uma vez que não estudaram, não podem seguir nenhuma carreira, então estão presas aqui. Trabalham como empregadas domésticas em casas de família, principalmente as mulheres. Também se vêem muitas pessoas, especialmente mulheres e crianças, a pedir esmolas nas ruas. E, obviamente, também existem outros problemas, a toxicodependência, o alcoolismo e a prostituição entre os jovens. Estes são os problemas que os Warao experimentam na cidade. Temos sido um pouco maltratados, para ser franco. Temos sido um pouco maltratados. Estamos nesta situação como se nós, o povo Warao, não tivéssemos direitos. Mas vemos que os irmãos da Consolata estão ao nosso lado, e isso é como uma proteção. Eles são um aliado, um grande aliado, que nos ajuda a tudo superar. De los hermanos Consolata que está con nosotros es como una defensa, estamos con ellos, un aliado bastante, bueno, nos ayuda a superar. O trabalho social é algo de que realmente gosto muito e faço com muito prazer. E mais ainda quando há missionários que não são deste país e que fazem tanto por nós, sobretudo pela população indígena, uma vez que esta é uma comunidade puramente indígena.
O meu sonho aqui, relativamente ao trabalho pastoral com os indígenas, é ter uma igreja com rosto indígena, com rosto arau, pois a igreja ainda é muito ocidental, muito crioula, como se diz aqui. Construir, a partir do que os missionários capuchinhos fizeram, do seu trabalho, avançando também para podermos ter esta igreja com rosto indígena. É uma experiência muito bonita. As pessoas estão sempre a perguntar-me: de onde és? Às vezes pensam que eu sou de Trindade, porque estamos perto de Trindade. Como há muitos negros em Trindade, julgam que sou de lá. Geralmente digo que sou trinitário, porque fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Mas do Quênia. As pessoas ficam surpreendidas por eu viver aqui. Como aqui cheguei? Bem, como missionários da Consolata, podemos ir parar a qualquer missão. Pode ir em qualquer missão. O grande desafio para o trabalho pastoral e de evangelização do vicariato é, sem dúvida, a falta de recursos materiais e humanos num lugar como este, tão abandonado pelo homem, mas não por Deus. O grande desafio do trabalho pastoral continua a ser a pastoral indígena para integrar, revitalizar e promover a cultura dos Warao. É uma luta contra o tempo, para que eles próprios sejam os protagonistas da sua história, do seu desenvolvimento e de uma educação humana e religiosa. Os capuchinhos, a quem o vicariato continua a ser confiado, vão abrindo as portas a outras congregações. Cada uma tem o seu próprio carisma, mas a missão é a mesma: o serviço e a entrega generosa e alegre dos missionários aos seus irmãos Warao, movidos pelo amor de Deus. Quando chegamos, cheios de entusiasmo, pensamos que vamos conseguir fazer tudo. Acabamos por tomar consciência que o mais importante é que estamos aqui em nome do Senhor e que Ele nos enviou para aqui a fim de acompanhar este povo e dar-lhes a conhecer Deus. Isto é o mais importante. Não podemos fazer muito. É apenas uma gota d'água nestes rios todos. Há alturas em que nos cansamos, em que desanimamos. Mas isso dura apenas um instante, não dura muito. Quando eu tinha 40 anos, questionei-me: valerá a pena continuar aqui? Depois, ao olhar para a cruz, decidi ficar. Apesar deste lugar difícil, deste ambiente e tudo mais, vou ficar. Eu sempre disse que se voltasse a nascer, seria capuchinha e missionária. E como cheguei a cantar, cheguei à missão a cantar, hei de continuar a cantar. La mujer que era la. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies, siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? En Venezuela